quero passar para a parte dos mitos. Não dá para mim falar sobre todos os mitos que eu já tenho identificado em relação ao dom de falar em língua. Porém, eu quero citar pelo menos alguns que eu creio que se destacam e sejam os principais. Primeiro mito, que Paulo desencorajou os crentes a orar em línguas. Porque algumas pessoas pegam o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 5, que eu vou ler agora, e eles acham que Paulo está dizendo que não é para falar em línguas. Já vi algumas pessoas ensinando dessa forma. Escute o que Paulo declara aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, quando lemos esse texto, algumas pessoas podem interpretar de uma maneira errada, e se criou um mito que Paulo está dizendo: não, você não tem que falar em línguas, você tem que profetizar. O que Paulo na verdade está dizendo aqui, o que ele está colocando aqui, é que ele não está condenando em primeiro lugar o falar em línguas, amém? Mas ele está colocando aqui definitivamente que o dom de profecia favorece a todos. Então ele está dando ênfase a uma reunião, amém, corporativa, e se é uma reunião corporativa, é muito melhor que todos sejam edificados do que uma pessoa só seja edificada. Então se descumpre o propósito da reunião, daquele encontro. Por isso dentro desse contexto, Paulo está dizendo: é maior aquele que profetiza do que aquele que fala em língua, porque aquele que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica toda a igreja. E aí Paulo está dizendo como essa profecia pode fluir. Às vezes ela pode fluir de uma maneira direta, quando Deus usa alguém com dom de profecia, e essa pessoa, numa linguagem que a gente entende, expressa aquilo que Deus está comunicando. Ou então alguém fala em língua, e aí de repente alguém é levantado por Deus com a interpretação, e comunica agora a interpretação daquilo que está sendo dito. Então nesse aspecto o dom de profecia é maior, é melhor, é mais importante. Ele está dando ênfase aqui ao dom de profecia, mas não está proibindo falar em línguas. Ele está dizendo: eu quero que todos vocês falem em línguas. Esse é o desejo do meu coração, mas eu quero que vocês entendam o propósito de usar a língua em cada uma das suas expressões. Digam glória a Deus. Então Paulo diz assim, olha, no versículo 39 desse mesmo capítulo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Fechou? Está claro. Não é para proibir falar em línguas. Ele não está proibindo, ele não está impedindo ninguém de falar em línguas. Ele está dizendo: profetizem quando vocês estiverem numa reunião corporativa. Se o momento é para edificar a todos, edifiquem. Mas se o momento é para falar em línguas, para que aqueles possam ter oportunidade de edificar a si mesmo, que se fale em línguas. Não proíba o falar em línguas. Digam glória a Deus. Segundo mito, preste atenção: orar em línguas não deve ser praticado em público. Amém? Isso se dá também por uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 14, 26, quando Paulo diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, e tudo seja feito para a edificação. Veja que eu estou repetindo alguns textos, para que vocês entendam a colocação de cada expressão desse dom maravilhoso, multifacetado, que é o dom de falar em língua. Paulo não está dizendo aqui que ele nunca deveria orar em línguas na frente dos outros, ou que você não pode orar em línguas na frente dos outros. Até porque, queridos, o que acontece em Atos capítulo 2? Eles não estão numa reunião? E todos eles não foram cheios do Espírito? E todos eles não falaram em línguas? Sim ou não? Todos ao mesmo tempo? Alguém se levantou para interpretar a mensagem ali? Não. Não é proibido falar em línguas coletivamente quando nós estamos numa reunião.
O que Paulo está dizendo é que tudo tem que ser feito com ordem e decência. E para que tudo seja feito com ordem e decência, nós temos que entender o propósito de cada coisa e o momento, o fluir da coisa. Se agora é hora de você ouvir a palavra, veja, já vi isso acontecer em algumas igrejas. Aqui não acontece porque nós temos protocolo, amém? Mas eu já vi o pregador estar ministrando a palavra e alguém se levantar na igreja e começar a falar em línguas e bater palma e cantar e gritar em línguas. E chama e tira a atenção das pessoas da palavra. Isso está errado. Isso está errado. Isso está gerando desordem na palavra, no culto, na reunião. E as pessoas não estão sendo edificadas porque elas estão com a sua atenção sendo prejudicadas em função daquela pessoa que acha que tem que se levantar e falar em línguas. E aí vem um terceiro mito, que é: o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa e toma o controle daquela pessoa, e não há nada que ela possa fazer se não falar em línguas. Então esse mito, ele tem alguns prejuízos terríveis. Primeiro, pode gerar essa bagunça num culto, essa desordem numa reunião. E segundo, algumas pessoas que já nasceram de novo, que já têm o Espírito Santo, não conseguem expressar o dom de falar em língua, porque fica esperando o Espírito Santo vir, tomar a sua boca, controlar a sua língua, e sem você poder fazer absolutamente nada, você começa a falar em línguas. Não é assim. Não é assim. E é por isso que eu disse agora há pouco para vocês uma verdade desconfortante. A única coisa que impede um cristão de falar em línguas é o seu próprio eu. O seu próprio eu, porque fica com dúvidas, fica com questionamento, fica com medo, fica com receio. Será que sou eu mesmo? Ou então aquela pessoa fica esperando que o Espírito Santo venha, agarre a língua dela, solte a língua dela, e daqui a pouco ela começa a falar em língua. Não é assim. Não é dessa forma. É uma cooperação que nós fazemos e temos com o Espírito Santo. É uma obra de cooperação. Eu vou falar sobre isso mais adiante aqui, amém? Então, o orar em línguas pode e deve ser praticado em público quando nós tivermos o momento certo para fazer isso, amém? Como em Atos capítulo 2, ninguém se levantou ali, os apóstolos não se levantaram e disseram: ei, parem de falar em línguas porque está virando uma bagunça. Mas apóstolo, e a pessoa que não é cristã e ela não tem entendimento, entra aqui na nossa reunião e ela começa a ver a gente, a igreja falando em línguas todos ao mesmo tempo, ela, tudo bem, é só por um tempo. É só por um momento, nós não vamos falar a reunião toda em línguas aqui. Amém? Faz sentido para vocês? Então fala assim comigo: orar coletivamente em línguas não é antibíblico, é bíblico. Não só em Atos aconteceu isso, capítulo 2, mas em outros capítulos também, você vai ver que a igreja em alguns momentos estava orando em línguas, e todos estavam falando em línguas ao mesmo tempo. Amém? Então vamos ao terceiro mito que eu já mencionei, que o dom de falar em línguas, algumas pessoas acreditam, cadê aqui, deixa eu ver, que você não pode controlar o dom de língua. Isso não é verdade. 1 Coríntios 14, 27 e 28, Paulo diz assim, ó: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Espera aí, o que Paulo está dizendo aqui? Chama a atenção de vocês para isso, que nós temos controle, que nós temos controle sobre a coisa, que a coisa não vem sobre nós e gera um descontrole e a gente não pode fazer nada. Veja bem, para que haja ordem, tem que haver um controle. E o que Paulo está dizendo aqui, jamais Deus iria nos pedir, através do seu servo, essa característica aqui, de que no momento em que nós estamos edificando coletivamente, aquele que está falando em línguas não deve expressar isso de uma forma que chame a atenção das pessoas, mas que deve se calar e falar consigo mesmo e Deus. O que significa isso? Que eu tenho o controle, que você está no controle. Matou?
Por isso que eu disse que é o eu que atrapalha muitas vezes o fluir do falar em línguas, porque nós bloqueamos, por medo, por dúvida, ou simplesmente por conta desses equívocos em relação ao que a Bíblia fala a respeito desse dom. Então aqui veja, 1 Coríntios 14, 27 e 28, já li várias vezes. Então a Bíblia está nos ensinando aqui a controlar o dom. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui não é macumba, que o Espírito vem e toma a pessoa e não há nada que a pessoa possa fazer. Não, o Espírito Santo não age dessa forma. O Espírito Santo trabalha em cooperação com a pessoa. Se você cede, se você libera, então aquilo vai se expressar. Mas você pode parar o momento que você quiser. Mas também, se você pode parar o momento que quiser, você pode falar a hora que você quiser. Faz sentido o que eu estou falando? É você, é você. Porque se o dom do Espírito já está em você, se a Bíblia diz que você crê em Jesus, o Espírito Santo está em você, e que você agora está unido com o Senhor, em um só Espírito com Ele, você já tem o Espírito Santo em você. Então agora é você que tem que liberar o fluir do Espírito na tua vida, e o dom de línguas é para isso. Quarto mito: o dom de línguas não é para todos os cristãos. Esse é um mito. 1 Coríntios 12, 29 e 31, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? O que você responderia para essas questões aqui de Paulo? Na verdade, ele está trazendo um ensino. Ele está falando a respeito dos dons espirituais. E ele está colocando dentro do contexto de edificação, que todo dom não é para si mesmo, que todo dom espiritual ou a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, em benefício dos outros. Lembra que eu falei na semana passada para vocês aqui, que o dom espiritual, não o dom pessoal de falar em línguas, mas qualquer manifestação do dom do Espírito Santo na tua vida, não é para o teu próprio benefício, mas é para beneficiar as outras pessoas. Se você recebe, por exemplo, o dom de curas, não é para você mesmo se autocurar, mas é para você curar outras pessoas. Se você recebe o dom da fé, não é que você vai caminhar no nível extraordinário de fé, mas é que você vai ativar a fé na vida das pessoas e nas circunstâncias da vida das pessoas. Se você recebe a profecia, não é para você se autoprofetizar, você profetiza para outras pessoas serem edificadas. Fala-se comigo: todo dom espiritual é para as outras pessoas, e não em favor daquele que o recebe. Diferente do dom de língua pessoal, que é algo que Deus dá pessoalmente para você ser edificado. Então veja, Deus não é injusto. Ele não vai dar um dom para você edificar você mesmo e não vai dar para ela. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, esse mito vem da má interpretação desse texto. A resposta é não. Paulo está perguntando: são todos apóstolos? Todos aqui são apóstolos? Não. São todos profetas aqui na igreja? Não. São todos mestres aqui na igreja? Não. Paulo está dizendo: são todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Não. Então não é para todo mundo o dom de línguas. Mas o que Paulo está falando aqui, ele não está falando do dom da expressão pessoal, ele está falando do dom expressão profética, que não é para você, é para as pessoas. Por isso que ele segue dizendo: todos interpretam. Porque quando você ora em línguas de uma maneira pessoal, você não precisa de interpretação, e nem é para ter interpretação, porque você está orando em mistério com Deus. Então o que Paulo está falando? Ele está falando dentro de um contexto de edificação mútua, onde as pessoas são edificadas, é para o benefício dos outros e não para o benefício pessoal. Então nesse aspecto, não, nem todos têm o dom de línguas profético, assim como nem todos têm o dom de interpretar, assim como nem todos têm os dons de curar, assim como nem todos têm o dom de profetizar, e etc, etc. Digam glória a Deus. Então a ideia de que nem todo crente pode operar em línguas é antibíblico. Todo cristão nascido de novo lhe foi dado o dom, a promessa de falar em línguas, porque é algo que edifica a tua vida, e em mistério você ora, e você ora bem no seu espírito.
Outro mito é que os dons já não são mais para hoje, que os dons cessaram, e eles interpretam erroneamente o texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículos 11 e 12, quando eu era menino, Paulo diz, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. E aí eles falam, por isso não há mais necessidade de dons, os dons operaram durante o tempo e não são mais para os dias de hoje. Errado. Por quê? Porque os dons só irão cessar quando nós alcançarmos o pleno conhecimento do Senhor, quando nós o conhecermos assim como Ele nos conhece, quando alcançarmos esse nível de maturidade, até que esse nível de maturidade, conhecimento, não se expresse entre nós, nós vamos precisar de todos os dons do Espírito Santo, inclusive de falar em línguas, para nos edificarmos espiritualmente, e ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que são dias maus, são dias difíceis, que nós precisamos aguçar o nosso discernimento espiritual. Então quando você ora no Espírito, você ora segundo a vontade de Deus. Quando você ora no Espírito, o teu Espírito ora bem. Quando você ora no Espírito, o teu Espírito fica fortalecido, e isso te dá condições para que você receba revelação no teu entendimento das coisas de Deus, da direção que Deus tem para a tua vida, e você vai ficar mais sensível ainda para as coisas do reino dos céus da tua vida. Porque ao falar em línguas, nós conseguimos nos focar melhor naquilo que Deus está falando, naquilo que o Senhor está fazendo. Digam glória a Deus. E além do mais, irmãos, para nós encerrarmos aqui, Jesus falou que aquele que crê em mim, obras ainda maiores farão, obras ainda maiores farão. Deixa eu perguntar, nós estamos precisando de obras maiores de Jesus? Ainda somos uma geração que precisa de obras maiores de Jesus? Então aqueles que creem aqui, digam amém. Glória a Deus.